Ok, bom dia pessoal, tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Professor César Roberto, direto do Estúdio 1, canal Educação para toda a galáxia. Vamos iniciar uma aula com um assunto muito interessante, viu? Que repercute, inclusive, ainda hoje, né? Sobre o populismo. O que é populismo? É um conceito, surgiu como? Somente no Brasil que se observa manifestações populistas, hein? Vamos tentar entender isso? Pois vem comigo aí, tá legal? Olha só. Populismo é um termo utilizado para explicar um conjunto de práticas associado à política, sobretudo na América Latina, não é só no Brasil, na América Latina, durante boa parte do século XX. Eu só faço assim questão de nós demarcarmos logo no início da nossa aula uma diferença, né, entre um governo populista e um governo popular, né? O governo popular seria aquele de origem, de fato, popular, que tem um bom contato com as camadas populares, um diálogo. Agora, populismo não é exatamente isso, né? Isso nós vamos trabalhar ao longo dessa aula, tá certo? No caso do Brasil, essa expressão, populismo, ela é utilizada como forma de explicar as características dos governantes do Brasil no período entre 30 e 64. Ó, professor César, quem foram esses caras que governaram o Brasil durante esse período? Olha, a partir de 30 nós iniciamos logo com o mestre Vargas, né? Foi um grande, né? A grande referência do populismo no Brasil. Tanto é que ele teve discípulos, né? Políticos que seguiram assim a forma de fazer política, né? Eu estou me referindo ao presidente Juscelino Kubitschek, ao presidente Jânio Quadros e, por último, João Goulart, que compreende exatamente, né, esse período que você tem na sua tela, de 30 a 64, esses 34 anos. Tem um presidente aí no meio que não pode ser considerado, não deve ser considerado populista, que é o Dutra, né, o general Dutra. Ele não era populista, é um militar. Aí não tinha aquelas características do líder populista que nós vamos abordar na aula de hoje, mas devo dizer para vocês que o general Eurico Gaspar Dutra não se enquadra nesse conceito de populismo, tá bom? Mas não foi pouco tempo não, né, galera? 34 anos, de 30 até 64. Aí vocês estão vendo uma grande manifestação, né? E veja que sempre com o cartaz, né, com as faixas e tudo. Olha ele aí, olha o presidente Getúlio Vargas, simpático, sorridente, né, cercado por essas jovens também simpáticas e bonitas, né? Então, meus queridos, a definição de populismo fez, inclusive, com que esse período de 46 a 64 fosse conhecido como República Populista. República Populista, tá? Vou repetir, né? Com exceção do Dutra, porque o Dutra fica assim meio deslocado, porque esses presidentes populistas, todos eles eram carismáticos, né? Olha aí a foto do Getúlio, né? Aí está aqui o nome deles aqui, no segundo parágrafo. De acordo com essa definição clássica, né, de República Populista, quem são os exemplos? O Getúlio, o Juscelino Vargas, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então você tem o mestre, Getúlio e os três discípulos. Curiosamente, todos os três iniciando com J, né? Juscelino, Jânio e João Goulart. Tá? São exemplos práticos de político populista. Você está observando? Não consta o general Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra. Mas ele está nesse período aí, cara, ó, de 46 até 64, porque de 46 a 50 foi o período em que o Dutra foi presidente, mas ele não se enquadra nesta definição clássica, né, de um político populista. Agora, ele não foi populista não, mas ele se beneficiou de um populista. Que eu estou falando com vocês, estou me lembrando, que quando ele foi candidato a presidente da República, o Dutra, ele não tinha uma boa aceitação, ele não tinha simpatia, não tinha carisma. Vocês podem depois, terminar a aula, pesquisar, né, ver lá a imagem do Dutra, né? O Dutra, são raras
as fotografias o Dutra sorrindo. Já no caso do Vargas, do Kubitschek, do João Goulart, são raras as expressões deles sérias, né? Assim, carrancudas, tá certo? Porque era essa a característica do líder populista, né? É ser de fato carismático, né? E eles foram. Então, o Vargas, temendo que a UDN saísse vitoriosa, que é um partido de oposição a ele, o Getúlio, ele praticamente botou o Dutra debaixo do braço e saiu percorrendo o país pedindo voto para ele. Por isso que eu disse, o Dutra não podemos caracterizar ele como político populista, mas ele só se elegeu graças a um populista, graças ao Vargas. E muitos votaram no Dutra em consideração a Vargas, tá certo? Vamos utilizar como base, né, um conceito elaborado pelo historiador Marcos Napolitano, em que ele descreve algumas características do populismo. Olha a imagem aí. Olha a imagem do Getúlio Vargas, sorridente, simpático, cercado aí de crianças, né, meninos, meninas. As crianças estão assim, uma está até assim um pouco assustada, nunca tinha visto o presidente da República. Então ele gostava desses eventos assim, porque ele se destacava, as pessoas não se esqueciam mais. Essas crianças chegaram em casa e falaram para os pais dela, hoje foi com o Getúlio Vargas, o presidente da República, viu? Não é fraco não. Bom, vamos lá. Segundo o professor Marcos Napolitano, são essas as características de um líder populista, né? Primeiro, relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, sem passar por nenhuma instituição política. Então, assim, como Getúlio fazia, né, e fez, de não se apegar a partidos, né, políticos, né, ou seja, para tratar direto com o povo, ele disse que não precisava de partido. Então, relação direta e não institucionalizada. Da mesma forma também, se é uma relação não institucionalizada, não envolve também religiões, né, para o populista, né, não estão institucionalizadas. 2, forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas. O líder não fala por uma classe específica, mas pela nação. Interessante, pessoal, é que na frente a gente vai falar, nós também já trabalhamos hoje com o conceito de populismo de direita, porque geralmente esses governos populares eram vistos mais, uma inclinaçãozinha para a esquerda, uns mais, outros menos. João Goulart inclinou foi tudo mesmo, né? Vamos falar, João Goulart, aconteceu o golpe de Estado, né? Bom, então você está vendo aí, o líder populista, ele reforça muito essa questão, né, do desenvolvimento do seu país, como está colocado no item 2, na defesa também da união das massas, aí entra a questão dos sindicatos, né? E olha que coisa interessante, o líder populista, ele não fala por uma classe específica, ele não fala para os trabalhadores, ele não fala para os patrões, né? Mas ele tem uma fala para a nação, é como se fosse possível juntar, né, num documento só, por exemplo, os interesses de toda a nação. É lógico que tem especificidade, lógico que tem as particularidades, né? Mas o líder populista, né, é fortemente apegado a essa questão do nacionalismo econômico. Olha o caso do Vargas. O Vargas criou estatais, né? A Petrobras, primeiro faz CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a indústria de base. E na sequência, né, a própria criação da Petrobras, né, uma empresa que passou a deter o monopólio da extração e refino, né, do petróleo no nosso país. Tá certo? Então, está aí algumas características do populista. 3, o poder do líder político é centralizado no seu carisma e na rede de troca de favores desenvolvida a partir dessa liderança. Então, o poder, né, o poder desse líder, né, o poder desse líder populista, melhor dizendo, né, do líder populista, é centralizado no carisma.
e na rede de troca de favores desenvolvida a partir da liderança. Carisma, como eu falei há pouco, todos esses 4 exemplos de presidentes populistas eram muito carismáticos. O Getúlio Vargas, né, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Tá? Era algo que era uma característica típica de todos eles. O carisma, a simpatia, estavam sempre sorridentes, a impressão que se tinha que conhecer eles há mais tempo. Né? E, lógico, ele não vai só depender desse sorrisozinho e tirar foto, não. Né? Então, o líder populista, ele também vai fazer uso dos favores, vai cobrar, vai alegar os favores que ele fez. 4, frágil sistema partidário. As instituições políticas das nações com os regimes políticos eram frágeis. Está entendendo? Frágeis, né? Não tinha ligação com o partido político, né? Esses presidentes que nós falamos há pouco, é como se estivesse acima dos partidos políticos. E olha só essa manifestação. Salve, olha aí as faixas. Queremos Getúlio. Salve o presidente Getúlio Vargas. Os operários querem Getúlio. Nós queremos Getúlio com ou sem constituinte. O que é isso? Essa imagem é do movimento que ficou conhecido como um movimento queremista, tá? Queremista, em que as pessoas iam para as ruas com faixas e cartazes manifestando seus interesses em que a permanência do Getúlio Vargas na presidência da República. Mas o cara estava com 15 anos, rapaz, de 1930 até 1945. Ficou difícil, tanto é que esse movimento não teve êxito, né? Ficou conhecido como movimento queremista. Está colocada essa foto no sentido de você, para ilustrar o que nós estamos comentando, né? Um líder carismático, um líder que não depende de partido. Você está vendo aí que nesse movimento em defesa da permanência do Getúlio na presidência, nessas faixas aí, não tem nome de partido, né? Ele não se apegava a essa questão de partidos. A verdade é essa. Bom, mas não é um fenômeno político somente no Brasil, não. Vamos lá. Essa caracterização do populismo não está relacionada somente à realidade brasileira do período citado, ou seja, de 30 a 64. Populismo é usado também para explicar as experiências históricas de outros países da América Latina, como o peronismo, por exemplo, na Argentina, olha aí, Perón, né? Nessa imagem é Perón, a esposa dele, Isabelita Perón, populista. O cardenismo no México e o aprismo no Peru. Então, aquelas características que nós vimos há pouco, líderes carismáticos, que não necessitam de partidos políticos, estão acima dos partidos, tá? Esse fenômeno também aconteceu nos países vizinhos. Agora, no nosso caso, no Brasil, o grande símbolo do populismo foi Getúlio Vargas, sobretudo durante o período da Era Vargas, de 30 a 1945, né? É o Vargas, não tenha dúvida quanto a isso, né? Getúlio Vargas, tá? Então, aí você pode perguntar, professor, o que estava acontecendo então na América Latina, né? Nesse período, na década de 30 até a década de 60, o quê? Daí uns 20 anos, mais ou menos, né? Sim, observe, né? Que aquele momento, aquele contexto, né? Quando você pega 30, você está pegando véspera da Segunda Guerra Mundial, que ela começa em 39, né? E aí quando você vai para 60, aí você já pega depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no contexto da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, coincidiu com Vargas, né? E aí nós estudamos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agora, quando você vai para a década de 50 e 60, aí entra em cena outros atores. Volta, aí já é o momento de pós-Segunda Guerra Mundial.
momento de Guerra Fria, né? O mundo bipolarizado, né? Entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela ex-União Soviética, tá certo? Ok? O populismo teria sido um estágio intermediário enfrentado por sociedades atrasadas em processo de desenvolvimento e modernização da sua sociedade. Então, são palavras um pouco fortes, né? Populismo foi o quê? Um estado intermediário entre o quê e o quê? Uma situação de atraso, né, para uma situação de desenvolvimento e modernização da sua sociedade. Então, o populismo já é visto como uma espécie de uma fase intermediária, né, que aconteceu não só no Brasil, como que aconteceu também, né, em outros países da América Latina. Na sequência, sociedades que enfrentaram tensões muito fortes, à medida que se urbanizavam, né, o populismo teria sido o estágio político responsável por mediar esse conflito de interesses na transição para um estágio de maior desenvolvimento. Tá legal? Olha só. Vamos pegar o Brasil como referência, não é? Para podermos relacionar com esse parágrafo. Sociedades que enfrentaram tensões muito fortes à medida que se urbanizavam, vírgula. Aconteceu com o Brasil. O Brasil, meus queridos, durante o período da República Velha, até 1930, e até mesmo depois, né, 40, 50, nós tínhamos uma população majoritariamente rural, tá? Algo em torno de 80% rural, 20% urbana. Então, isso muda muito, né? Isso muda muito das percepções dos brasileiros. Então, não tenha dúvida que o Brasil, no nosso caso, especificamente falando, o Brasil se enquadra no que está posto aí no parágrafo 2º, né? O Brasil passava por um processo de urbanização. Então, aos poucos, as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade, né? Atrás de trabalho, atrás de oportunidades, né? De escolaridade, de consulta e tal. Então, ficar no interior, na zona rural, sobretudo se for longe, né, de um grande centro urbano, não é muito recomendado, não, tá? E aí, o político responsável para mediar esse conflito na transição por um estágio de maior desenvolvimento, vai ser quem? Vai ser aquelas lideranças que nós falamos há pouco. No Brasil, o Vargas, né? No Brasil, o Vargas, tá? O Vargas que vai mediar esses conflitos com os trabalhadores. Ao tempo em que isso de fato acontece, né? O Brasil e outros países também, né, na América do Sul, foram evoluindo, deixando essa condição de atraso mesmo, tá? Olha ele aí, olha o Vargas, olha o Vargas. Rapaz, essa imagem, estou até conseguindo ler aqui. Flávio, tu desce dar um close bem aqui, porque tem uma mensagenzinha, né? Era nos cadernos que era entregue para os alunos. Aí você está vendo uma gravura, o Getúlio Vargas, ele com afagos, né, da criança, né? Está ali cumprimentando, lá atrás um garotinho com a bandeira do Brasil. Mas olha o que está escrito aqui: crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de agradecimento de aninhados em cada coração brasileiro. Então, é uma frase bacana, né? Em que a equipe de propaganda do Getúlio procurava reforçar esses laços de consideração, né? De empatia, de diálogo, enfim, com o povo, né? Bom, o uso do termo populismo como explicação para o fenômeno da América Latina foi muito forte durante o século XX. No caso do Brasil,
essa expressão, populismo, ela com o tempo, né, perdeu parte de sua importância, né, a partir da década de 1990, quando historiadores e cientistas políticos começaram a levantar hipóteses que o populismo não era capaz, olha só, gente, o populismo não era capaz de explicar toda a experiência histórica do Brasil do período em questão, né? Bom, o conceito surgiu algum tempo atrás, conseguia dar conta, explicar o Brasil de Vargas, o Brasil de Kubitschek, o Brasil de Jânio Quadros, João Goulart, mas, com o tempo, historiadores percebem que esse conceito de populismo não consegue explicar, né, como está colocado na sua tela, não era capaz de explicar toda a experiência histórica do Brasil no período em questão. Eu falei até que eu já tinha até adiantado um pouco, o Dutra, por exemplo, não é populista, mas está nessa fase aí, nessa faixa de 30 a 64. Os novos estudos, eles ressaltam que, na verdade, né, as massas não eram manipuladas pelo líder político, mas o enxergavam como responsável por satisfazer suas demandas, tá? Então, o grande argumento assim que era colocado, né, nos conceitos sobre populistas, né, populismo, era no sentido de que eles conseguiam manipular, né, manipular as massas, conduzir para onde elas queriam, que ele queria que fosse, né, eles queriam que fosse. No entanto, esses novos estudos já estão, por assim dizer, relativizando, né, relativizando esse conceito de populista, né, que não consegue assambarcar todas as situações do Império ao longo da... né, toda essa situação ao longo da República, melhor dizendo, né, da República Velha, a partir de 30, né, quando Vargas chega ao poder, e vai até 64, com a deposição do presidente João Goulart, tá? Olha ele aí, olha o Vargas. E os militares estão de olho, né? Está vendo o militar de um lado, o militar de outro. Historiadores questionam elementos centrais do populismo, como a ideia de que a relação do líder com o povo não era institucionalizada, né? Então, esse aqui é um grande debate. Os historiadores estão questionando, né? Afirmar que no populismo a relação do líder com o povo não era institucionalizada, né? Era muito marcado pela informalidade, tal. Considera-se o fato que todos os presidentes, no período de 46 a 64, precisavam do apoio político para se sustentarem no poder, tá? Acordo político para se sustentarem no poder. O que é que se está refletindo ao se manifestar dessa forma, né? É o seguinte, porque durante muito tempo foi isso que foi muito batido mesmo, que o líder populista tinha a capacidade de manipular as massas, né, a seu bel prazer, né? No entanto, o que nós observamos, né, aqueles presidentes que não tiveram apoio político, né, que não souberam dialogar com o parlamento, né, e também com o Poder Judiciário, eles acabam não permanecendo nesse poder, tá? Então, como está dito na sua tela, considera-se o fato que todos os presidentes do período, de 46 a 64, precisavam do apoio político para se sustentarem no poder, tá? Então, eles precisavam também desse poder político, né? Mas já esse presidente aí é o João Goulart, né? Foi durante o governo dele que os militares deram um golpe de Estado. Está vendo aí que ele está cercado de militar também. 2, 3, 4, 5, 6, onde a gente consegue enxergar, né, militares que estão vigilantes. São esses militares, não necessariamente os que estão na foto, né, mas os militares
que vão depor o presidente democraticamente eleito, João Goulart. A conceituação de populismo não é suficiente, né? Não é suficiente para explicar parte considerável da experiência política brasileira neste período, tá? Ok? Aquilo que nós já comentamos há pouco, né? Essa conceituação tradicional, vamos dizer assim, né? Consolidada, esse conceito consolidado de populismo, já não consegue mais dar conta, né? De uma gama, de um leque de situações. Getúlio e Vargas, né? Getúlio e João Goulart, esses dois governos, né, de Vargas e de Goulart, eles foram implodidos à medida que deixavam de receber apoio político do Legislativo. Então, por mais populista que tenha sido o Getúlio, né, por mais populista que tenha sido o Goulart, se eles não tiverem, no momento em que eles não contavam, né, com o apoio político do Legislativo, ou seja, deputados e senadores, então tinha dificuldade para governar. Não é? É a questão da governabilidade. Governabilidade. Tá certo? E aí, o que aconteceu com o Getúlio? Acabou se matando, e com o Goulart. O Goulart foi deposto por um golpe de Estado, e aí fica sempre assim, né? A nossa história do país é muito cíclica, né? São movimentos de muita democracia que depois tem que conviver com momentos ditatoriais, né? Como esses aqui. E o João Goulart? O João Goulart, ele abriu caminho para a consumação do golpe de 64, o qual interrompeu com toda a sua experiência política, tá bom? Então, não bastava ser carismático, não bastava ter simpatia, né? Bastava, então, ter ligação com o parlamento. O parlamento acabou sendo muito decisivo, né? Porque, inclusive, foi o parlamento que declarou, os deputados, viu? Congresso Nacional, pressionado pelos militares, ou mesmo por achar que era melhor daquela forma, foi no parlamento que um deputado declarou vaga a presidência. Como se o presidente estava no Rio Grande do Sul, não estava vaga porra nenhuma, não. Então, quando quer ajudar, ajuda. Quando quer atrapalhar, atrapalhe muito, né? Nessa relação com a oposição. Tá bom? Vamos lá, na sequência. O sistema partidário, olha aí, o João Goulart com a faixa de presidente, né? Novo presidente da República, o outro é o Tancredo Neves. O sistema partidário brasileiro, durante essa fase, foi bastante forte, né? E a eleição dos presidentes passou obrigatoriamente a necessidade de que alianças fossem forjadas. Pessoal, a verdade é essa. Para garantir o que se convencionou chamar de quê? De governabilidade, né? Se convencionou chamar de governabilidade, que é nada mais, nada menos do que essa capacidade, né, de dialogar. Governabilidade. Não adianta você se eleger se você não tem garantidas as condições, né, as condições de você governar. Então, governabilidade. Ah, professor, como é que estava a governabilidade do presidente João Goulart? Não, estava seriamente comprometida. Né? Exatamente. Por quê? Vamos já ver comentar sobre isso. Então, assim, não adiantava, olha ele aí, sorrindo, não adiantava o João Goulart ter um bom entendimento com os movimentos sociais se ele perdeu lá esse diálogo com o parlamento, tá certo? Então, é como está colocado aí, né? O sistema partidário pesa muito, tá? E aqueles governantes que não souberam ou não quiseram dialogar com o Congresso,
eles não tiveram vida longa, não, assim, no parlamento, como deputado. Olha aqui um outro populista, o Jânio Quadros. Jânio Quadros segurando aí uma vassoura, né, na mão, representando aí o comércio, né? O comércio de quê? Representando uma manipulação das massas, associando um símbolo popular, que era da vassoura. Ele dizia que ia varrer a corrupção do país. Os eleitores do Jânio Quadros andavam nos comícios com estas vassouras. Era uma situação que, aos olhos de hoje, né, seria assim um pouco ridículo, né? Mas isso não, há 50 anos atrás. Não é? Em decorrência dessas críticas ao termo, o período da nossa história conhecido anteriormente como República Populista é nomeado hoje como a Quarta República Brasileira ou República de 46. Por quê? Exatamente porque o conceito de populismo não contempla, né, todo as nuances dessa época. Resultado, olha esse cidadão aí, o Jânio Quadros, fica na presidência 6 meses, sai proibindo biquíni em praia, proibindo briga de galo, entendeu? Eram iniciativas que não eram, digamos assim, típicas de um presidente da República, né? A maior autoridade do país. Conclui-se que, então, que o termo populismo pode explicar parte da experiência política do Brasil entre 1930 e 1946, mas não esclarece sua totalidade e complexidade, tá bom? Não esclarece por quê? Não esclarece porque o Dutra não era populista. O que mais? Os presidentes, o Vargas e o João Goulart, por terem bom diálogo com os sindicatos, né, com as associações, né, com a própria sociedade de maneira geral, mas não teve um bom entendimento com o parlamento, seja lá quais métodos, né, se utilizasse, né, para haver um entendimento. Então, esse período agora é mais conhecido como a Quarta República Brasileira. Bom, recentemente surgiu na ciência política, né, o conceito de populismo de direita, conceito utilizado para definir práticas consideradas populistas, utilizada por políticos que estão à direita do espectro político, ou que apresentam discursos conservadores. Então, assim, muitas vezes os populistas eram mais associados ao espectro da esquerda. Olha, o próprio João Goulart, presidente populista, mas sofreu muito, assim, por conta de que ele tinha um bom diálogo com o movimento sindical naquela época, chegou a ser rotulado de comunista, mas não tinha nada a ver. Grande fazendeiro lá no Rio Grande do Sul, o João Goulart, ele não era definitivamente, né, um líder comunista, não. Mas assim, como o mundo estava muito polarizado, muito tenso, período da Guerra Fria, não é verdade? Então, qualquer aceno, né, de um presidente em direção aos trabalhadores, em direção ao movimento social, né, às organizações sociais, era visto como uma espécie de delação, de traição, tá? Então, mas os políticos que na sua tela, o Donald Trump aí, já liderando, né, está relacionado, esse fenômeno dos chamados políticos de direita, está relacionado com as crises sociais e políticas, bem como com mudanças causadas por ela, né? Acontece o quê? Então, vamos grifar crises sociais, né, como em relação a esse populismo de direita que nós estamos observando hoje, né? Está relacionado com crises sociais, populismo de direita, né? Crises sociais e política, personificação das vontades do líder como vontade do povo. Olha, então a vontade é dele, é do líder, né? Mas ele projeta como se fosse de todos. O discurso anti-elite, como se eles não fizessem parte de um tipo de elite, né? Mas tem isso também. E os ataques contra o intelectualismo, né?
eles desprezam, desvalorizam, né, o estudo, a cultura, tá, a pesquisa, a ciência. É um traço característico dessas lideranças, né, populistas de direita, né? Ok? Outra característica muito forte do populismo de direita, apontado pelos analistas, é o discurso anti-imigração. Isso aqui é forte demais, né? Em todos esses movimentos de populistas de direita, é muito forte esse discurso anti-imigração, né? O país deles sendo muito procurado por imigrantes vindo de países empobrecidos, né, como, por exemplo, da África, aqui mesmo da América Latina. Está lembrado? Olha as cenas fortes, né? Aquelas pessoas querendo entrar nos Estados Unidos pelo México, né, de qualquer jeito, são presos, são deportados. Os africanos, aqueles botes infláveis, né, tentando chegar na Grécia, na Itália. Tudo isso, pessoal, cria uma situação de tensão, né, nas pessoas, porque logo que imagina, vem para o meu país, vai tomar meu emprego, minha vaga, né, vai ocupar um espaço na sala de aula. Sim, porque algumas nações acolhem esses imigrantes, né? É uma realidade, é um fato. Mas, por outro lado também, tudo tem um limite, né? Se ficou aumentando significativamente essa população, como é que se resolve isso? Como é que se arruma emprego para tanta gente? Como é que se arruma escola para esse tanto de pessoas, né? Então, é algo que acaba provocando uma certa reflexão nesses países e dos moradores deles, né? E acabam eles desencadeando as suas expectativas, né? Movido pelos seus medos, votando nesses candidatos considerados como populistas de direita, né? Populistas de direita. É um conceito novo também, né? Não naquela mesma sequência que o próprio conceito de populismo passou por alterações, mas nós também temos com o populismo de direita. Ok, vamos para as questões. Teoria na prática, olha aí a primeira questão da FATEC. Começa com o texto, né? O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 64. Francisco Forte, o populismo no Brasil. Bom, o fenômeno político conhecido sob o nome de populismo no Brasil e na América Latina caracterizava-se por... A questão ela é muito específica. Então, populismo no Brasil e também na América Latina caracterizava-se tranquilo. E agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização, que tal? O que é que vocês acham? Está certo? Desvinculado, né, do processo de urbanização e industrialização? Não. Então a gente já vai marcar esse desvinculado, né? Desvinculado. Porque está vinculado, sim, ao processo de urbanização, ao processo de êxodo rural, enfim, é inevitável. Estabelecer essa relação com a urbanização e industrialização. B, portanto, não é desvinculado, né? B, como poder político das massas e suas reivindicações. Isso é a alternativa correta, né? Destacava aí o poder político de quem? Das massas e quais eram as reivindicações, o que estavam reivindicando. C, será se populismo se caracteriza por um movimento de massas sem liderança carismática? Opa, tá errado. Sem, não, com lideranças carismáticas. Tá legal? D, por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas. Não, vamos grifar esse exclusivamente. Tem uns que sim, né? Tem uns que sim, mas aqui a gente vai grifar exclusivamente, que é muito forte. Como um estilo de governo sempre sensível às populações, às pressões populares, principalmente as rurais. Está errado. Está errado porque, durante esses governos desses presidentes populistas,
não houve um avanço em relação à questão dos direitos dos trabalhadores rurais. Tá legal? Não. Avançou-se muito em relação aos trabalhadores urbanos, mas em relação aos nossos irmãos, né, que moram na zona rural, não teve aí muitas conquistas, tá bom? Vamos aqui para essa outra questão, esse tempo que ainda nos resta, né? Tem um texto, e olha aqui a referência bibliográfica: o populismo e as ciências sociais no Brasil. Nota sobre a trajetória de um conceito. Interessante, né? Em primeiro lugar, o populismo é uma política de massas. Pronto, aqui logo para início de conversa. Vale dizer que ele é um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores, né, na sociedade complexa, moderna. Ou seja, os trabalhadores também têm esse vínculo aí com o populismo, claro, e ficando cada vez mais empobrecidos. Daí o termo proletarização, é de proletário. Muito bem. Sendo indicativo de que tais trabalhadores não adquiriram conhecimento, olha só, não adquiriram consciência, né, e sentimento de classe. Não estão, o que é sentimento de classe? É se identificar como pertencente a uma classe social, né, que devem se unir com essa classe social para reivindicar e conquistar direitos. As massas interpeladas pelo populismo são originárias do proletariado, né? Mas dele se distinguem por sua inconsciência das relações de expoliação sobre as quais vive. Ok? Então tá aí, partindo da definição de populismo dada por Ângela de Castro Gomes, é possível afirmar que o populismo é um fenômeno político no qual as massas de trabalhadores protagonizam a luta contra a exploração de sua força de trabalho. É isso o populismo? Não, gente, olha. Não trabalha em relação à denúncia, né? Não é uma luta contra a exploração de sua força de trabalho. Aquelas pessoas que apoiavam Getúlio, né, o Kubitschek, o Jânio Quadros, o João Goulart, eles não estão mobilizados, né, para lutar contra a exploração dessa força de trabalho, não. Né? Tá certo? O populismo não parte não parte das massas, né? O populismo, ele parte de quem está no governo, quem está no poder, né? Muito bem, Alencar Arsênio. Alencar Arsênio já marcou aí a alternativa C. O populismo, né, indica que os trabalhadores que por ele foram submetidos não tinham consciência de classe e, portanto, não se organizavam, né, com consciência política. É exatamente isso que está colocado no nosso texto de suporte, não é verdade? Dizendo o quê? Dizendo que os trabalhadores não tinham consciência de classe, né, do poder que tinham, né, de que eram fundamentais para que a fábrica continuasse produzindo, enfim. Gente, falando em populismo, já no segundo governo Vargas, vai começar a dar uns sinais aí de que isso não tá, que as mudanças aconteceram. A partir do momento que o próprio Vargas, no segundo governo, vai ter que enfrentar ditaduras. Vai ter que enfrentar oposições, vai ter que enfrentar, digamos assim, uma reação muito forte dos militares, entendeu? Ok. Na alternativa D, a perspectiva política do populismo não estava ligada necessariamente à classe trabalhadora. Perspectiva política? Estava sim. O populismo era um tipo de política praticado inicialmente nos Estados Unidos. Eita, Estados Unidos? Não. No século XIX, está errado. Estados Unidos não. Populismo, da forma como nós conceituamos, nós observamos ele na América Latina, no Brasil, na Argentina, no México, né?
Ok? Vamos para a próxima. As reformas dos presidentes brasileiros no período democrático, de 45 a 64, né, o último deles foi o João Goulart. E é verdade, porque a partir de 45 pega quem? O Dutra, depois do Dutra é o segundo governo, né, do Vargas, ele comete suicídio em agosto de 54, né, deixando uma carta-testamento, onde ele diz lá, lutei para defender os interesses do Brasil, do povo humilde, do povo simples, mas, né, contraria interesses, e aí saiu da vida para entrar na história. Ele diz lá. Né? Então vamos lá. O último dos presidentes brasileiros no período democrático foi João Goulart. Entre os projetos políticos elaborados por João Goulart, que foram considerados populistas, pode ser citado qual? Então, veja bem. Reforma de base. Reforma de base, pessoal, é exatamente o projeto, né, do João Goulart. As reformas de base. Que ele, de uma forma populista, ele assinou uma série de decretos numa praça, no célebre comício da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ele poderia muito bem, o João Goulart, assinar aqueles decretos, né, que desapropriava a terra, né, as margens das rodovias, decreto que instituía uma reforma educacional, uma reforma administrativa, uma série de reformas, né? Ele poderia ter feito isso no seu gabinete presidencial, mas não. Como um bom populista, ele convoca a população, faz um baita de um discurso, comunicando essas decisões e assina tudo. Né? Ou seja, populismo puro, porque não há necessidade. Então, aí mas lá teve todos os holofotes para ele, a população aplaudiu, ele estava também muito preocupado em relação ao dia seguinte, né? Porque havia uma ameaça, né? Inclusive de que haveria um golpe. Porque, pessoal, essa história de golpe vinha sendo comentado desde 54, né? Quando Getúlio se matou. Há quem diga que o Exército estava no ponto, as Forças Armadas, para assumirem o controle do Brasil, né? Assumir a presidência. Agora, com o suicídio do Getúlio Vargas, em 64, os militares recuaram. Mas 10 anos depois, 64, vieram e disseram, olha, não tem mais como esperar, vamos aplicar um golpe. Então, meus queridos, a alternativa correta é exatamente essa daqui, ó, reforma de base. Reforma de base. Não confundir com outros documentos de planejamento que surgiram nessa época, tá? Porque, por exemplo, quando você pega o presidente Dutra, nós temos o plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Então, veja você que cada governo desse, pessoal, teve um planejamento. Olha. O Dutra teve o SALT, o presidente Juscelino Kubitschek, vocês sabem, teve o plano de metas, tá? O próprio presidente João Goulart, né? O presidente João Goulart, Jango, teve o seu plano trienal, tá? Trienal. Então, observe que a galera vinha se organizando aí, né? Através dessas formas de administrar. Não confundir, pelo amor de Deus, com os planos econômicos, né? Ah, professor, que planos são esses? Não, você tem o plano cruzado, o plano Bresser, plano Verão, plano Collor e, por último, aí o plano real. Eram planos que objetivavam exatamente como conter aí a inflação, né? Só foi solucionado com o plano real. Então, não confundir planos de desenvolvimento nacional com planos econômicos. O objetivo do plano econômico é combater a inflação, é gerenciar a inflação, né? Porque a inflação sempre vai ter,
né, o aumento dos preços. O que não é recomendado é que a inflação seja algo descontrolado, né, que seja algo assim demasiadamente exagerado. Mas é necessário, isso é natural que tenha, né? É necessário que tenha aqui e acolá medidas que consiga deter esse descontrole da inflação, que no momento é algo que está preocupando na economia brasileira, né? Bom, vamos lá. Se reforma de base. Ah, professor, essas reformas de base foram implementadas? Foram não, meu irmão. Não foram por quê? Não foram porque o João Goulart não foi deposto, né? Foi deposto em março de 64. Ele foi afastado da presidência, né? Não foi possível mais permanecer. Então, aquele povo todinho que foi para a praça, estava lá batendo palma para eles, né? Na verdade, acabam aí não sendo contemplados, tá bom? Bom, e essa reforma de centro? Reforma de centro, então assim, a reforma de base não foi para frente porque o João Goulart foi deposto, né, pelos militares. Reforma de centro está errada, né, porque algumas dessas medidas da reforma de base eram bastante audaciosas, suspensão do pagamento, né, da dívida externa, estava lá, na reforma de base. Desapropriar terras, mais das rodovias, das ferrovias, isso aí ia desagradar um bocado de gente, né, que estão contemplados com isso tudo. Então, não cai bem centro, porque o João Goulart ele até pendeu um pouquinho em direção à esquerda, nesse período aí. Ligas Camponesas. Pessoal, Liga Camponesa era um movimento de trabalhadores rurais, se originou em Pernambuco, né, que lutava pela terra, pela reforma agrária. Mas João Goulart não tem nenhuma participação nas ligas camponesas, não tem, tá? Projeto de privatização da Petrobras também está errado. Por quê? Está errado porque foi depois, né, depois dele, do João Goulart. Ao analisar o mandato do presidente João Goulart, é preciso nós nos imaginarmos naquela época, naquele período, né? Rapidamente, questão de segundos, você faz esse resgate. Como é que era o Brasil na época que esse cara estava na presidência, hein? Né, o João Goulart. Olha, o João Goulart teve uma fase muito tumultuada. Primeiro foi uma fase parlamentarista, o primeiro-ministro, um dos quatro era o Tancredo Neves, depois teve aí a fase presidencialista, que ele retoma com plenos poderes, mas vai também sofrer intransigência, tá? E por último aí o projeto de socialização, né, dos meios de produção. Não, o João Goulart não chegou a tanto socializar o meio de produção, né? Então você está vendo aí um certo exagero. Na verdade, o João Goulart, dentro daquele clima de Guerra Fria, né, mundo bipolarizado, de um lado os países que seguiam as orientações dos Estados Unidos, que era o bloco capitalista, do outro lado, né, nós tivemos o quê? Nós tivemos as nações que seguiam a orientação dos países socialistas, liderada aí pela União Soviética. Mas aí, pessoal, veja bem, o João Goulart, olha só como é que estava o clima naquele tempo, estava muito tenso. Rapidamente as pessoas já eram rotuladas de comunista. Qual é a história do João Goulart? O João Goulart tinha sido ministro do Getúlio Vargas, ministro do Trabalho, e quando ministro do Trabalho, ele convenceu o Getúlio a conceder um reajuste de 100% do salário mínimo. Veja bem, não é 10%, não é 20%, nem é 30%, não. Né? Era um reajuste de 100% do salário mínimo do trabalhador. Lógico, os trabalhadores adoraram. Agora os patrões odiaram. E só se aquietaram quando o Getúlio tirou o presidente João Goulart do Ministério do Trabalho, tá bom? Ministério do Trabalho. Veja bem, nessa mesma sequência aí, o João Goulart se candidatou a vice do Kubitschek, né, e acabou se elegendo, se candidatou e foi eleito também a vice do João Goulart. Com a renúncia do João Goulart, e aí o Kubitschek assume a presidência. Mas numa série de manobras, né, numa série
de tentativa de golpista mesmo, acabaram aprovando aí um projeto em que eles conseguem priorizar a vontade deles. Mas vamos só lembrar, no caso das reformas, né, no caso na reforma de base, porque esse João Goulart, que está convocando o povo para esse mega, super evento, que foi da Central do Brasil, né? Ele acabou, então, comprando uma briga violenta com as elites brasileiras. As elites brasileiras que não queriam nada do que ele estava falando, não queria perder seus privilégios, né? Perder suas benesses, tudo isso era algo que estava sendo cogitado naquela época. E aí o João Goulart, que era um grande fazendeiro do Rio Grande do Sul, o homem virou comunista. Passou a ser tratado como, né, comunista sem ser, que a rigor não era. O que ele tinha no bom diálogo com os trabalhadores, como ele demonstrou ao dialogar o mandato, né, que ele tinha, né, isso tudo, pessoal, no momento, repito, de muita tensão, por conta da Guerra Fria, os Estados Unidos inquietos já com o Goulart, porque os Estados Unidos exigiam uma decisão dos países, sobretudo da América Latina, mais próximo deles, né? E isso foi no mundo inteiro. Liderar um movimento de não alinhamento foi muito interessante, vamos até estudar isso em outras aulas, né? São aquelas nações que resolveram dizer não, né? Que não, nem para os Estados Unidos, nem para a União Soviética. Uma espécie de terceira via aí, né? Que eles acabavam se destacando, tá certo? Então, pessoal, o populismo se acaba com o João Goulart? Não. O populismo continua se manifestando aqui e acolá, através das lideranças que são carismáticas, através das lideranças que se colocam como propósito maior defender a classe trabalhadora, né? Então, aquele segmento mais importante, né, da sociedade brasileira. A novidade que nós estamos tendo aí mesmo é a do populismo de direita, né, que não era nem muito comentado até um certo tempo desse, né, populismo de direita. É como que se líderes, né, líderes da direita conseguissem o quê? Conseguisse fazer uso desses mecanismos, dessas estruturas de poder, de liderança, de convencimento, né, das massas, né, das massas. Lembra das características? Tem uma característica muito interessante, que o líder populista de direita, ele não fala especificamente para uma pessoa e ele não fala só para um grupo pequeno, não, né? Veja só que isso é todo é algo pensado, é algo arquitetado, né? Não é mais conveniente aquela liderança política que se afasta do povo, né? Que fica elitizado, tal. Então, daí, esse métier do populismo acaba ajudando essa galera também, tá? Os populistas de direita. Ok? Então, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui. Nossa aula hoje foi sobre populismo, destacando as manifestações, né, do populismo, tanto na América Latina, né, América Latina como um todo, como também do chamado populismo de direita. Tá legal? Um forte abraço e até a próxima aula.